E aí, galera, tudo bem? Como é que tá? Boa noite primeiro aí, para a maioria que me conhece, né? Já foram meus alunos em outros cursos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Leles. A gente vai começar o nosso curso de técnico do Seguro Social para o INSS. Mandar um abraço aí para a galera que está nos assistindo em casa também. Tá legal? Tá. Vou colocar aqui, complementando as informações, a gente teve um probleminha de última hora, o pendrive está meio zicado aí, mas a gente tem o material aqui. Então, vou colocar, além do meu e-mail, o Facebook e a fanpage, tá? Tudo bem? É o nosso Facebook. Então, assim, aqui também as informações. Facebook, Rodrigo Leles Dias. A fanpage, Professor Rodrigo Leles. E o YouTube é o canal Persevere. Além do e-mail que está aqui na tela, professorpersevere@gmail.com. Galera, como é que vai funcionar o nosso curso? O nosso curso é um curso estilo revisaço. O que significa isso, revisaço? São exercícios e através dos exercícios a gente revê toda a teoria, né? Então a gente vai resolvendo os exercícios. Estamos privilegiando exercícios SESP. Por que estamos privilegiando exercícios SESP? Porque aparentemente tudo indica que o SESP será a sua banca. Vocês ficaram sabendo, né? Eu já venho falando isso em sala há uns 2 meses. Eu estava postando tudo na SESP. Já tinha ouvido falar nisso. Estava tudo caminhando como eu achei que caminharia, houve a reunião. Só que parece que o SESP cobrou um valor alto demais. E o INSS não sabe se quer ou não efetuar o pagamento desse valor. Portanto, assim, o INSS está um pouco reticente em contratar o SESP. Não foi assinado ainda nenhum contrato. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, não há prazo para edital em setembro, como foi falado. O edital deve sair, como eu venho falando já há um tempo, provavelmente em novembro, com a sua prova em janeiro. Então, esses 6 meses final para a tua prova é para você decolar. Você vai fazer o curso com a gente, vai fazer muito exercício e há tempo ainda para você estudar. Tá? Então essa ideia que andou circulando na internet de que o edital sairia em setembro, isso é impossível, porque para a contratação tem que ser publicado um extrato de dispensa de licitação, depois tem que abrir um prazo de 15 dias para impugnar, né? Tem que ser respeitado esse prazo, não vai haver impugnação até o SESP organizar. É um concurso complicado, porque a expectativa é uma demanda muito grande, é um concurso em nível nacional, então tem que fazer todas as locações em lugares que permitam a sincronização, não é um concurso de fácil organização. Então, eu acredito que permanecerá o SESP, no final eles vão se harmonizar, chegar num valor bom para o INSS, bom para o SESP, mas eu não posso cravar que será o SESP. Provisoriamente, vamos ficar fazendo os exercícios no modelo SESP-UNB, tá? Então a gente vai ver os exercícios da SESP, que ela já cobrou, e vamos estudar em cima disso. Além do nosso e-mail, tá? O nosso e-mail você pode se comunicar comigo a hora que você quiser. Nós temos o Facebook. O Facebook eu reputo a nossa melhor forma de comunicação, porque eu tô lá no meu smartphone o tempo todo conectado, é fácil de eu te responder assim dúvidas. Agora, Rodrigo, eu tenho uma dúvida imensa, aí você me manda por e-mail para eu poder responder a você melhor. Além do nosso e-mail, tem a fanpage. O que é a fanpage? É uma página profissional dentro do Facebook. Ali a gente coloca algumas tabelas, algumas complementações, algumas dicas, enfim. Tá? É bom você acompanhar a nossa fanpage. E além da fanpage, tem o nosso canal no YouTube, que é o canal Persevere. Tem alguns vídeos, eu confesso que eu não tenho me dedicado muito a esse canal, porque a gente está um pouco sem tempo, mas quem já se inscrever já vai ter acesso a alguns vídeos. E eu vou ver se pelo menos toda semana eu atualizo o canal com algum vídeo acerca de direito previdenciário, tá? Então, para quem não me conhece, eu vou continuar aqui a apresentação. A gente... Aqui está minha formação e tal, isso está lá, eu sou analista processual da PGE, dou aula de previdenciário, isso está tudo dentro da área do aluno. Vamos começar logo com a primeira questão, né, que é essa questão aqui,
que fala do quê? Fala do histórico, tá? Então vamos lá, vamos ler essa questão aqui. Com relação à evolução histórica e organização institucional da Previdência Social, julgue o item a seguir. Embora a Lei Eloy Chaves, de 1923, seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. Então, questão recente do SESP Analista Legislativo, tá? Vamos aproveitar e ver na nossa tabela aqui Seguridade Social. Então, qual é a origem da Seguridade Social? O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social ela é composta por Previdência, Saúde e Assistência Social. Característica principal de cada um desses ramos. A saúde ela é universal e gratuita. Então, a saúde é universal e gratuita. Traduzindo isso, a saúde ser universal e gratuita significa o quê? Significa que exige contribuição? Não. Quem a saúde atende? Pode atender estrangeiro? Sim ou não? Sim. Pode atender estrangeiro. Pessoas economicamente abastadas? Sim. Também pode atender pessoas ricas. Então a saúde ela é de fato universal, porque ela atende o estrangeiro em trânsito, ela atende pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, então ela salvabarca a todos. A saúde é de fato universal. É comum aparecer na sua prova o quê? A saúde independe da riqueza pessoal do destinatário. Então, os serviços de saúde independem da riqueza pessoal. Para ver se você entendeu, o Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, pode ser atendido no Hospital Miguel Couto? Pode, porque a saúde independe da riqueza pessoal do seu beneficiário, do seu destinatário. Segunda situação possível de aparecer na sua prova, o estrangeiro em trânsito. Vamos imaginar um estrangeiro, ele está aqui no Brasil passando o carnaval, se acaba na caipirinha, tá? Fica doidão. Ele pode ser atendido em coma alcoólica no Hospital Souza Aguiar? Pode, sem problema nenhum, porque a saúde é universal. Além de universal, ela é gratuita, ela exige algum tipo de pagamento. Você é obrigado, ao final do atendimento, contribuir de alguma forma à saúde? Não. Ela independe de contribuição. Então, a saúde é universal e gratuita. A saúde independe de contribuição. Ela é universal e gratuita. Passando para a assistência social, que também é um ramo, também é uma espécie da Seguridade Social. A assistência social, ela é universal? Não, porque ela é restrita aos mais necessitados. Então é correto eu afirmar que a assistência social ela é restrita aos mais carentes? Sim. Como é que a gente chega a essa definição de quem é carente, galera? Já copiaram aqui os contatos? Né? Beleza, então vou apagar. Então, olha só, vamos ver isso aqui. Assistência social. Então, ela é restrita e gratuita. Restrita aos mais necessitados. Qual é o conceito de necessitado ou o conceito de carente? É renda per capita mensal familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Então,
renda per capita mensal familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí a pergunta que eu te faço: como é que a gente chega nesse cálculo? Nós pegamos a renda e dividimos pelo membro da família. Então vamos entender isso aqui, tá? Deixa eu pegar ali o apagador para a gente poder entender isso definitivamente. Vamos imaginar uma família com A, B, C e D. Tá? Então A, B, C e D. A, B, C e D. A é um idoso, B é uma mulher, C é uma criança e D é um bebê. Então, uma família composta dessa forma. Somente a mulher trabalha e ganha um salário mínimo. Quantas pessoas há nessa família? 4. 1, 2, 3, 4. Toda. 1, 2, 3, 4. A renda é um salário mínimo. Então a gente divide um salário mínimo pelo número de membros. Isso dá 1/4. Isso é igual a 1/4. Pergunta: A, que é o idoso, terá direito ao benefício da assistência social? Não. Não, porque é inferior. Questãozinha CESP-UNB, prova antiga de INSS lá de 2004. Pegou maior galera, porque não é igual. Tem que ser menor. Menor. Inferior a 1/4 do salário mínimo. Ah, Rodrigo, eu vou fazer essa questão, eu errei. Não diga que estudou comigo nem no Múltiplos, tá? Fala que estudou em outro lugar. Não pode errar essa questão. Essa questão é muito tranquila. Isso tá manjado já. Aí você vai me falar: Rodrigo, mas esse critério é um critério puramente matemático, é constitucional? Para o STF, esse critério é constitucional. O que se admite é, no caso concreto, levar em consideração o quê? Outros critérios. Mas para fins da sua prova, qual é o critério de necessitado? E aí, vamos lá, galera, anima aí. Vamos, segunda, renda, vamos. Renda, em casa também. Renda per capita. Show, beleza. Renda per capita mensal familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Acabou. Ah, mas é igual, é 1 centavo a menos, tem direito, é igual. Não tem, acabou. Para a sua prova é assim, pura e simples, tá? Pura e simples. E uma outra situação que é a Previdência. A Previdência ela é contributiva e solidária. O que significa ser contributiva e solidária? Significa que só vai auferir benefícios da Previdência Social, só irá obter benefícios da Previdência Social quem contribuir. E aí já quero que você saiba isso agora para não errar, como erraram nossos amigos candidatos ao MPT, Ministério Público do Trabalho. O que significa INSS? Da Seguridade, 0 para geral, 0. É Instituto Nacional do Seguro Social. E o pior, o CESP é tão desgraçado que você não erra só uma, você erra uma e perde outra que você acertou. Tá? Então o CESP ele é muito mal, o CESP não alivia. Tá? O CESP parte do princípio que a vida não alivia, ele não alivia você também. Tá? Então não pode errar esse tipo de questão. É Instituto Nacional do Seguro Social. E por que seguro? Por que seguro? A natureza da Previdência Social é um seguro. É igualzinho ao seguro do seu carro. Você paga uma prestação, você paga uma mensalidade, ocorrendo o sinistro, você vai ter direito ao prêmio. Olha o seguro social. Você paga uma contribuição, ocorrendo o risco social, você tem direito ao benefício. É natureza de seguro. A Previdência é um seguro social. E o INSS está afeto somente à Previdência Social. Por isso o nome Instituto Nacional do Seguro Social. Não pode errar esse tipo de questão. Isso é básico.
Instituto Nacional do Seguro Social. Anotou isso aí? Tô vendo gente que falou errado e não está anotando. Instituto Nacional do Seguro Social. E por que é solidário? Você contribui para si ou para o sistema? Pro sistema. Daí advém a solidariedade. Não é uma contribuição para si próprio, é uma contribuição ao sistema, tá? A contribuição é para o sistema. No nosso caso, o regime geral de previdência social, né? O INSS, ele operacionaliza o regime geral de previdência social. Você, olha que coisa engraçada, futuro servidor do INSS, vai contribuir para o regime geral? Não, vai contribuir para o regime próprio dos servidores públicos. Vai ser servidor do INSS, mas é salvaguardado, alcançado pelo regime próprio dos servidores públicos federais. Tá? Nós estamos falando do regime geral, aqueles trabalhadores da iniciativa privada, os segurados da Previdência Social, ok? Tudo bem? E por que é solidário? Se contribui para o sistema. Quer ver como é solidário? O aposentado, galera, o aposentado, ele recolhe contribuição? Em regra, não. No serviço público, sim. No serviço público, o aposentado no regime próprio recolhe contribuição. Se ele vier a falecer e deixar dependente, o dependente continua recolhendo. No regime geral, que é do INSS, não recolhe contribuição, tá? Salvo se retornar ao mercado de trabalho. E ainda assim ele recolhe contribuição sobre os proventos de aposentadoria ou só sobre o salário? Sobre o salário. Então ele recolhe contribuição sobre o salário. Beleza? E quais os benefícios que ele tem direito? Dá até vontade de rir. Primeiro, o salário maternidade. Então a aposentada tá lá, né, uma coroa enxuta, cheia de botox e tal. Voltou. Dificilmente vai engravidar, né? Ah, ela pode adotar alguém, não pode? Pode, mas você vai começar uma aventura de criar uma criança, sei lá, com 60 anos de idade? Não é fácil, não que não seja possível, mas é raro, né? Então olha o primeiro benefício que o aposentado tem, salário maternidade. Além disso, é todo homem que vai ter direito a salário maternidade? São casos específicos, adoção monoparental, morte do companheiro ou da esposa durante o período, a gente vai ver isso no momento oportuno, mas já exclui de cara o quê? A maioria dos homens, tá? A maioria dos homens está excluída. Então fica um benefício somente para as aposentadas. E o outro é melhor ainda, esse é muito engraçado, esse é o salário família. O salário família é uma fortuna. Primeiro que o salário família é só para o segurado de baixa renda. Quem é o segurado de baixa renda? É o motinha que ganha até R$ 1.089,72. Ele ganha R$ 1.089,71. Então ele está ali nesse limite, né? Estava trabalhando sábado, domingo para ganhar R$ 1.089,71. 71. Exatamente, tá? Então, R$ 1.089,72 é segurado de baixa renda. Então, salário família, primeiro, só vai alcançar o aposentado que for segurado de baixa renda. O alcance já é restrito. E, além disso, é só para quem tem filho de 0 a 14 anos ou inválido de qualquer idade. E os valores são quase que ridículos. Arredondando, R$ 26,00 se o filho tem entre... Não tem nada a ver com a idade. Esse ganha até R$ 725. Se ganha de 725 a 1.089, vai receber o quê? Na verdade é o contrário. Até R$ 725 recebe 37. Se ganha de 725 a 1.089, recebe 26. Tá arredondando isso. Beleza? Que fortuna, né? Dá para comprar quantos leitinhos, né? Deixa eu ver aqui. Você foi criado com leitinho? Não. Não? Então tá. Então não vale ele como exemplo, né? Não vale como exemplo. Tá, o Alan foi criado com leitinho, conheço o Alan há um tempo. Ele foi criado com leitinho, soltava a pipa no ventilador, né? Criado pela avó. Enfim, não dá para comprar quase nenhum leitinho, né, Alan? Não dá. Tá? Então o salário família é medíocre. Mas são os benefícios que os aposentados têm. Isso é solidariedade. O cara volta ao mercado de trabalho, não tem direito a quase que benefício nenhum e contribui da mesma forma, beleza? E contribui da mesma forma, entendeu? Então isso é a solidariedade.
Voltando para a questão. Aproveitando aqui para voltar para a questão, tá? Então, cadê a questão? A questão, ela fala do histórico. Aproveitando que a turma tá mais cheia aí, pessoal chegando em casa atrasado, né? Embora a Lei Eloy Chaves 23 seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 60, com a aprovação da Lopes, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão existentes. Vamos, então, ver isso aqui. Vamos ver o histórico, tá? O histórico da Previdência, tudo bem? O histórico da Previdência Social no Brasil. Vem comigo. Histórico da Previdência Social no Brasil. A Previdência Social, eu não estou falando da Seguridade, eu estou falando de Previdência. Agora você já sabe, a Previdência é um ramo da Seguridade Social, tá? Então estou falando da Previdência. Em 23, a lei que inaugura a Previdência Social no Brasil é a Lei Eloy Chaves, tá? A Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves tem um grande mérito. São as caixas de aposentadoria e pensão. Caixas de aposentadoria e pensão. Então, são as CAPs. Lei Eloy Chaves traz as CAPs. Quais eram as características das CAPs? Primeiro, elas eram operadas dentro de uma empresa e englobavam quem? Os membros daquela empresa. Membros da empresa. Então, podia acontecer uma situação assim, ó. O Jeff, ele é bancário do Banco do Brasil. A Sabrina é bancária do Bradesco. O Banco do Brasil tinha caixas de aposentadoria e pensão. Então, o Jeff, bancário, tinha direito a benefícios previdenciários. A Sabrina era do Bradesco, o Bradesco não tinha CAP, ela não tinha benefício. Então, é correto eu afirmar que as caixas de aposentadoria e pensão englobam categorias profissionais? Não. Elas pegam somente os empregados daquela empresa. Não pegam sequer a categoria como um todo. E é operada pelo Estado? Existia um instituto aqui como o INSS? Não, não eram operadas pelo Estado. Tá? Isso começa com os institutos, são os IAPs ali em 33. Então, olha só, os IAPs em 33. Os IAPs são os institutos de aposentadoria e pensão. Então, como já caiu no CESP, é correto eu afirmar que a institucionalização da Previdência Social é um fenômeno oriundo da década de 30? Sim. Até hoje há um instituto. Qual é o instituto? Do Seguro Social. Isso aí, ninguém falou Seguridade. Graças a Deus. É o Instituto Nacional do Seguro Social. Mas nessa época nem se sonhava com o INSS, eram os institutos de aposentadoria e pensão. Qual foi o primeiro IAP? Dos quem? Não, ferroviários foi Caixa de Aposentadoria e Pensão. Foi dos marítimos. Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o IAPM. Depois veio o IAPB, dos bancários. Depois veio o IAPC, comerciários. IAP, dos industriários. E assim sucessivamente. Mas o primeiro você tem que saber, o primeiro pode cair em prova. Qual foi o primeiro IAP? Marítimos. O primeiro IAP foi do Marítimos. Os IAPs tinham regulamentação livre. Cada IAP tinha o seu benefício. Então era assim, o IAPB, o IAPC, o IAPM, cada um tinha os seus benefícios. Cada um se regulava da maneira que lhe aprovesse. Tá? Então, cada um com seus benefícios. Isso gerava uma confusão. Qual foi o mérito da Lopes em 60? Em 1960, qual foi o mérito da Lopes? A Lopes, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, ela acaba com os IAPs?
Não. A Lopes, ela uniformiza. Olha a questão aí. Uniformização. Uniformização. Então, o grande mérito da Lopes é uniformizar. É a uniformização de um rol de benefícios. Então, cada um desses institutos deveriam conter um mínimo de benefícios. Vamos imaginar que os benefícios sejam os benefícios A, E, I, O, U. Tá? A, E, I, O, U são os benefícios. O IAPB só tem A, E, I, O, U. O IAPC tem A, E, I, O, U e mais 13 benefícios. O IAPM tem o A, o U e mais 89. Qual desses está descumprindo a Lopes? O último, IAPM. Tem que ter o rol mínimo determinado pela Lopes. A Lopes veio uniformizar esse rol de benefícios. O rol mínimo tem que ter um mínimo de benefícios. Então, a Lopes não termina, não acaba com a existência dos IAPs. Ela apenas disciplina um rol mínimo de benefícios. Ela uniformiza esses benefícios. Os IAPs, eles só deixam de existir em 66, com a fusão. O que é a fusão? Duas ou mais pessoas se fundem, deixam de existir e surgem uma nova pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui bem pederasta. Eu e o Motinha, a gente se une e surge uma terceira pessoa. Olha que lindo, né? Você não existe mais, nem eu. Coisa estranha, né? A gente vai viajar junto agora lá para o Rio Grande do Sul, pessoal do TRT. Esse negócio, nesse exemplo, não é bom, é só um exemplo. Vai ficar, não, eu tava bêbado, não vem com esse papo não, hein? Beleza? Tudo bem, galera? Então, fusão, as pessoas deixam de existir e criam uma nova. Isso só ocorre em 66, mas não é objeto da questão. Vamos parar aqui em 60. Então, você já pode resolver a questão para mim. Não pode, não? Deixa eu ver aqui. Você que vai me dar a resposta. Vocês vão dar a resposta em coro para a galera de casa. Vamos lá. Embora a Lei Eloy Chaves de 23 seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, tá correto até aqui? É assim que se faz questão do CESP. Parou nos períodos. A primeira afirmação é uma, tem que analisar, porque se ela já estiver errada, meu amigo, nem precisa ler o resto, tá? Então, é correto. Qual é a origem da Previdência Social no Brasil? A Lei Eloy Chaves. Tranquilo. Apenas em 60, com a aprovação da Lopes, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. A Lopes uniformizou? Sim. Então a questão está o quê? Certa. Não, mais animação. A questão está? Certo. Aê, gostei. Agora gostei. Agora ficou legal. Bota esse pulmão para funcionar, meu irmão. Afinal de contas, você é da equipe Plataforma Continental e Atlântico Sul. O que significa isso eu não sei, mas deve ser legal, né? É legal? Então tá. Tranquilo aqui, galera? Beleza? Então vamos lá para a segunda questão. A segunda questão também fala de histórico, mas agora o histórico na Constituição. Com relação à evolução histórica e à organização institucional da Previdência Social, julgue o item a seguir. A Constituição de 34 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Galera, essa questão é de histórico nas constituições. Mas eu vou brincar aqui com você, quem fugiu da aula de história. Como é que era o apelido dessa Constituição de 34? Nossa, ninguém sabe isso, hein?
Poxa vida, nem o Motinha, era polaca, lembra? Se faltava lá na Constituição polonesa, a Constituição que trazia direitos sociais. Nessa época foi criada, por exemplo, né, a CLT, os direitos trabalhistas. Aí o Getúlio Vargas discursou no estádio mais importante da história do Brasil, o estádio do Vascão, né, lá em São Januário. Quem é vascaíno aqui? Tamo bem, né? Agora o Jorginho, eu acho que agora vai, hein? Vai pro buraco tranquilo, né? Porque contratar o Jorginho era melhor ter colocado eu, sei lá, nós três, a gente fazia uma junta de técnico e de repente até salvava o time. Mas voltando para cá, essa Constituição de 34, isso é verdade? Vamos então ver o histórico da Constituição aqui, pegar o histórico constitucional. Olha lá, a gente também montou uma tabela de história constitucional. Qual é o legal dessa tabela? Você tem que baixar essa tabela. Essa tabela já está na área do aluno, Matinho? Sabe me dizer? Tá? Já está na internet? Está lá? Conseguem baixar? Tem que baixar essa tabela, andar com isso no celular, meu irmão. Essa tabela não tem desculpa. Você está lá com o seu celularzinho, né? Uma coisa desse tamanho. Você está no trem. No trem, 7h30 da manhã. Você está assim, né, meu irmão? Mas eu vejo gente no Zap, né? No metrô, no trem, no ônibus. Agora você vai estar no celular. Só que vendo a tabela, olha, em 34 foi isso, em 37 foi aquilo. É para você forçar a sua memória visual, estudar nesses deslocamentos e poder o quê? Poder passar. Infelizmente, a nossa educação brasileira, ela não usa muito a memória visual. É tudo decoreba, decoreba. Eu já venho utilizando tabelas há um tempo, quem é meu aluno sabe disso, conhece as nossas tabelas Persevere, e sabe que isso faz a diferença. Tem aluno que me fala assim, Rodrigo, eu vi a tua tabela na prova. Porque isso aqui você lê em qualquer lugar, não tem desculpa, tá pesado, a apostila e tal. Claro, imprime, traz na aula se quiser para copiar, mas também tenha isso no seu celular. Abra isso no seu celular, beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui. Como é que funciona o histórico na Constituição? A nossa primeira Constituição foi a de 24, trazia lá o poder moderador, lembra? Aquele blá blá blá. Mas para a Seguridade Social, qual foi o grande mérito? A autorização para a criação das caixas de socorros públicos. Isso tem a ver com CAPES? Não, tem nada a ver com aposentadoria e pensão. Socorro público é o quê? A galera relaciona sempre com saúde, né? Mas socorro público tem natureza assistencial, tá? Se você fosse definir, colocar dentro do sistema moderno de seguridade social, as caixas de socorro público têm índole de assistência social. Isso era auxílio funeral, tá? Isso era auxílio natalidade, beleza? Vem em 91, o Brasil já era uma república, foi criada a aposentadoria por invalidez para ser dada ao servidor público a serviço da nação. Não havia custeio para esse benefício. Aqui o aluno sempre fica me falando, Rodrigo, por que não foi 91 a origem da Previdência Social no Brasil? Afinal de contas, é a primeira vez que aparece a aposentadoria, né? 2 motivos faz com que não seja 91. Qual é o primeiro motivo? Essa aposentadoria por invalidez era um único benefício. É possível falar em Previdência Social com um único benefício? Sistema previdenciário composto de um benefício, não é sistema. Segundo, havia contribuição? É possível falar em Previdência Social sem contribuição, galera aí de casa? É possível isso? Não, não é possível. Isso é um erro crasso, isso é um absurdo. Não é possível falar em Previdência Social sem contribuição. Olha só como é que ela funcionava. Ela era dada ao servidor público a serviço da nação. Não havia custeio. Então era lá o servidor público que se acidenta, né, um acidente grave, a serviço da nação. Nesse caso ele tinha um prêmio, coitadinho. Já que você se acidentou em serviço, toma uma aposentadoria por invalidez. Além disso, era altamente restrita. Não era nem para todo servidor público, era para o servidor público que se acidentasse a serviço da nação. Tá? Então o cara lutou lá na Guerra do Paraguai, ganhava aposentadoria por invalidez. Legal, tá mutilado, perdeu uma perna, tá legal, né? Enfim, era melhor não ganhar, né? Enfim, beleza? Então cuidado, 91 não pode ser, nunca será, é 1923. E chegando no cerne da questão, a Constituição que trouxe o princípio do tríplice custeio
contribuições do empregador, empregado e Estado, foi a Constituição de 34. O custeio até hoje é tríplice, só que tem uma diferença aqui. É empregador, empregado, Estado? Como é que é o custeio tríplice? É empregador, trabalhador e governo. Por que trabalhador? Hoje nós temos como segurados, além do empregado, quem mais? Trabalhador avulso. Quem mais? Empregado doméstico. Quem mais é segurado, galera? Contribuinte, não. Autônomo hoje é o contribuinte individual. Quem mais? O segurado especial. Lembra disso? Tá? Então, são os 5 segurados obrigatórios. Ainda tem o segurado facultativo. A gente vai ver isso provavelmente na próxima aula ainda essa semana. Beleza? Compreendeu isso aqui? Então, realmente foi em 34 o tríplice custeio. Por isso que nós fazemos 2 tabelas. Uma com a Constituição, já caiu questão pra caramba nesse sentido, e a outra o histórico legal, tá? O histórico legal, o histórico dos fatos. Então, agora é você que vai responder para mim. Você que vai responder para mim, tá? Se está correto ou não, vai responder para a galera de casa também. Vamos ler aqui. A Constituição Federal de 34 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. E aí? Certo, né? Certo, né? Tá correto isso aqui. Beleza? Empregado pode ser entendido como trabalhador, sem problema nenhum, tá? Então, é a Constituição de 34 que traz o princípio do tríplice custeio ou do custeio tríplice. Vamos então falar com o pessoal de casa. Qual é o gabarito? Certo. Não, tá muito desanimado. Vamos lá de novo. Qual é o gabarito? Certo. Muito bom. Vibração, sinergia, galera. Sinergia, tem que estar energizado. Segunda-feira você está assim, olha só que loucura, nós vamos ter 3 aulas seguidas. Por que isso? Para a gente poder alocar os horários de todo mundo. Só para agora tá mais cheio, eu falo sobre isso. Quem falou com vocês no iniciozinho da aula, ainda antes da hora, para quem não conhece, é o Alexander Ruas, ele é o dono do curso aqui e o teu professor de raciocínio lógico matemático. Você está seguro nessa matéria, embora essa matéria seja uma mediocridade em pessoa, por isso que ele dá, né? Ele falou aqui que previdenciário é periférico, né? Então, raciocínio lógico é mediocridade, qualquer um faz 1 mais 1 igual a 2, né? 2 mais 2 igual a 4, isso é ridículo, né? Eu não entendo isso assim, lógico, tá? A cobra e o cavalo, logo é o jumento. Eu não entendo. Qual é o raciocínio lógico disso aí? Eu não consigo entender a lógica disso, cara. Isso é muito louco pra mim. Mas deixando isso de lado. E eu sou o coordenador dessa turma. Então, se você tiver algum problema, você pode falar comigo e também com a galera aqui do curso, tá? Então, a gente está dando essas 3 aulas iniciais para poder alocar. Daqui a pouco as aulas vão ficar bem mais legais, com Rodrigo Mota, com Ruas. Então, a gente está começando em ordem decrescente. Começa comigo e aí vai melhorando a sua aula, tá? Beleza? Tranquilo isso? Então, vamos voltar aqui. Essa questão, ela está correta. Vamos para a questão 3.